lista tão gigantesca de animes. Todos eles têm inúmeras armas poderosas e complexas, mas tem algumas delas que conseguem ir além, de tão apelonas que são em seus versos. Algumas dessas armas possuem poderes e magias absurdas, enquanto outras são gigantescas, com tamanhos totalmente fora do normal. Mas não para por aí, porque nos animes tem todo tipo de arma que você possa imaginar, cada uma mais absurda do que a outra. Mas uma coisa que todas elas têm em comum nessa lista é que todas são poderosíssimas. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre algumas dessas armas mais poderosas dos animes, e você vai ver que a variedade delas também é enorme. Tem lanças, espadas, tem armas de fogo, e tem coisas que nem parece que são armas, para começo de conversa. E lembrando também que todas as armas que você vai ver aqui não estão ranqueadas. Ou seja, cada equipamento, arma ou objeto vai ser listado de forma aleatória, beleza? Então, só porque uma arma aparece em primeiro ou último lugar, não quer dizer necessariamente que ela seja mais forte ou a mais fraca, fechou? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Punisher Trigun. Em Trigun, temos um objeto do qual é bastante improvável que alguém pense ser uma arma. Esse objeto é uma enorme cruz, maior do que um humano comum. Essas cruzes são as Punishers, e são armas que unem qualidade e quantidade. Elas podem se modificar para se tornarem enormes metralhadoras, ou até servirem de armazenamento para várias pequenas pistolas. Nem precisa se preocupar em carregar. Mas se ainda assim você quiser reabastecer as suas pistolas, a cruz também conta com um enorme armazenamento de munições. Talvez o único problema das Punishers seja seu enorme peso de 140 quilos e sua quantidade disponível. No universo de Trigun, existem apenas umas 10 delas. Mas é inegável o quanto essa arma consegue ser versátil para qualquer tipo de situação. E nas mãos das pessoas certas, elas podem dar conta até de um pequeno exército inteiro. Espada Dimensional Yu Yu Hakusho. Alguém aí lembra de Yu Yu Hakusho, um anime que é do mesmo autor de Hunter x Hunter? Nesse anime, também temos uma das armas mais apelonas que já surgiram nos animes, que é a Espada Dimensional, a técnica de energia espiritual do Kuwabara. Inicialmente, essa técnica se chamava Espada Espiritual, por só invocar uma simples espada feita de energia. No entanto, Kuwabara foi evoluindo seu poder, até que ele se tornou capaz de cortar dimensões alternativas, se tornando a Espada Dimensional. Essa arma é capaz de cortar literalmente tudo, e já foi capaz de rasgar a barreira dimensional que protegia a Terra de demônios de classe A e S. Se defender de um ataque dessa espada de maneiras convencionais, só vai resultar na sua morte. Até mesmo Sensui, um habilidoso lutador que conseguiu enfrentar Riei e Kurama sozinho, se viu forçado a esquivar dos golpes da espada de Kuwabara para não ser morto. Outro efeito curioso da espada é a criação de portais. Kuwabara pode rasgar o tecido dimensional para criar um portal para outra dimensão, como o mundo humano ou dos demônios, e se locomover entre eles sem grandes problemas. É até triste como Yu Yu Hakusho, outra grande obra de Togashi, perdeu seu lugar na boca do povo, porque como deu pra ver, tinha várias técnicas e armas bem marcantes no anime. Por isso, fiquem à vontade para reassistir o anime e voltar a falar dessa obra, que praticamente antecedeu Hunter x Hunter e merece todo o seu respeito. Death Note. Depois da gente falar sobre espadas e pistolas, hora de falar sobre a arma mais improvável de todas nos animes, o Caderno da Morte, Death Note. Esse caderno dispensa apresentações para muitos otakus, mas se você for um marinheiro de primeira viagem, relaxa que a gente te explica o que torna esse objeto tão comum em algo tão perigoso. Os Death Notes são cadernos que pertencem a deuses da morte, os Shinigamis. Os humanos podem usar esses cadernos normalmente, e a regra de uso mais simples dele é: o humano que tiver seu nome escrito nesse caderno morrerá. Depois de ter o seu nome escrito, o humano morre de ataque cardíaco em apenas 40 segundos, mas ainda dá para modificar a hora da morte, o tipo de morte, e ainda controlar as ações da vítima até ela falecer. Tudo que é necessário para se matar alguém com o Death Note é saber o nome verdadeiro e o rosto da vítima. Assim, o efeito do caderno se aplica em qualquer pessoa, sem qualquer tipo de limitação. O efeito do caderno ainda se aplica se você escrever o nome da pessoa com outra coisa, além de tinta, como sangue. E mesmo que uma página seja rasgada do caderno,
ela ainda pode matar pessoas se tiver um nome escrito nela. Uma arma bem exótica, né? E o melhor, ou o pior, é que ela é altamente discreta. Ninguém suspeitaria de um material escolar como um objeto de assassinato em massa, a não ser por um detetive, cujo nome é uma única letra. Pedra Filosofal Fullmetal Alchemist. No universo de Fullmetal, existe a lei da troca equivalente, onde todo alquimista precisa dar algo em troca, se quiser conseguir outra com sua alquimia. Porém, com a Pedra Filosofal, essa regra é completamente ignorada, e ela pode gerar qualquer coisa, sem precisar dar nada em troca. A pedra é gerada depois que centenas, ou até milhares, de humanos são sacrificados de uma vez, e suas almas se canalizam na pequena pedrinha vermelha. O objeto pode ser usado para criar vários tipos de armas, como uma enorme metralhadora, curar ferimentos, regenerar membros decepados, criar um exército pessoal de guerreiros e o mais apelão de tudo, te conceder imortalidade. Todos os homúnculos na série possuíam uma pedra filosofal para si, e toda vez que eles morriam, seu corpo se regenerava completamente, e uma das milhares de almas da pedra era gasta para ressuscitar o monstro. Então, apesar de ser o utensílio mais poderoso de Fullmetal, ela tem um limite de uso, até se esgotar. Por ser um objeto perfeito para ataque e suporte, a Pedra Filosofal facilmente consegue um lugarzinho nessa lista. Lança de Longinus, Evangelion. Essa é, de longe, a arma mais roubada que existe no universo de Evangelion. Ela é do tamanho de um Eva, conseguindo ser até um pouco maior, e ainda tem o poder para paralisar seres com poderes divinos. A lança foi gerada pela raça ancestral, que é a raça dos principais anjos da obra, Adão e Lilith. Caso alguns anjos saiam do controle ou até mais de um anjo caia sobre um planeta, é aí que a lança entra em ação. A lança também tem vida própria e não é feita necessariamente de um minério, mas sim de matéria orgânica. Por ser quase como um ser vivo, ela é capaz de mudar a sua forma e até de perfurar qualquer campo AT, que são os campos de força próprio que todo anjo possui. Depois de perfurar um anjo, ele fica incapaz de se regenerar, se mover, de usar poderes, enfim, fica completamente incapacitado. Só para se ter uma ideia do poder de contenção dessa lança, lá no início do anime, quando nós somos informados sobre o descobrimento de Adão no Ártico, a remoção da lança fincada nele gerou o famoso segundo impacto, um evento catastrófico que afetou para pior toda a vida na Terra para sempre. Como a raça ancestral se espalha pelo universo todo, e a lança Longinus é o único objeto conhecido que pode parar esses seres povoadores de planetas, essa arma tem, sem exagero, a capacidade de mudar o rumo do universo em si. Espada da Ruptura, Fate. Dentre todas as espadas que existem na saga de filmes e séries de Fate, ou pros íntimos, do Nasuverso, a Espada da Ruptura é, de longe, uma das mais fortes. Ela é uma espada muito antiga, tanto que ela surgiu quando o conceito de espada ainda nem existia. É até dito que a arma conheceu a Terra antes do período de Gênesis. Mesmo sendo tão antiga, ela tá bem conservada e sem nenhuma ferrugem, hein? Talvez você a conheça como Espada de Gilgamesh, seu portador, e os dons dela fazem jus ao seu tempo de vida. Uai, seu app de vídeos curtos.